Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a situação política, econômica e social da França antes da Revolução, especialmente na década de 1780. Agora, a gente fala dos antecedentes mais diretos relacionados ao ano de 1789, que levaram ao início da Revolução. Essa imagem mostra um pouco da movimentação que toma aí as ruas de Paris, principalmente. O descontentamento com o rei estava muito grande, com Luís XVI, e ele inclusive criou o chamado caderno de queixas, para que a população pudesse registrar essas queixas. E isso já em 1789 fez com que os debates se acentuassem entre os representantes do terceiro estado, porque lembrem-se que o terceiro estado tinha motivos de sobra para estar descontente com o rei, especialmente pela questão dos impostos que eram pagos e que não eram revertidos em benefício nenhum a ninguém do terceiro estado. O rei Luís XVI foi procurar ajuda para resolver a crise financeira, porque na verdade ele não sabia mais o que fazer. Então ele contou com o apoio de seus conselheiros, mais ou menos assim, né? E aí, conselheiros, qual ideia que vocês me dão para poder resolver essa crise? Os conselheiros fazem uma proposta, que o primeiro e o segundo estado passem a pagar impostos, porque a ideia do Luís XVI era que o terceiro estado pagasse mais impostos ainda. Então, assim, gente, não tenho dinheiro, vou aumentar os impostos. Aí, assim, né, o Luís XVI, o terceiro estado, não consegue mais pagar. Então, por que o primeiro e o segundo estado não passam a pagar impostos? Porque, né, a França tinha essa possibilidade, que não era usada pelo rei. Lembrem-se que o primeiro e o segundo estado tinham privilégios. Só que quando os membros do clero e da nobreza souberam dessa proposta, eles passaram a exigir a demissão dos conselheiros. Então, assim, nós nunca pagamos impostos, não é agora que nós vamos pagar. Demita os seus conselheiros. E isso foi feito. Só que a situação se agravava cada vez mais. E já em 1789, mais ou menos mês de maio, o rei chamou um economista chamado Jacques Necker para ser seu ministro das Finanças. Então, assim, né, o Necker, me ajuda aí que eu não sei mais o que fazer. O Necker falou, eu aceito o cargo com uma condição, que você convoque a Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia esta que não era convocada desde o ano de 1614. Assembleia esta que, cuidado, não tinha o mesmo papel que o parlamento na Inglaterra, tá? A Assembleia dos Estados Gerais, ela era uma assembleia de consulta, ela era consultiva. Então, o rei poderia convocá-la para consultar sobre alguma coisa, né, qualquer que seja o assunto, e ele também não era obrigado a aceitar, né, as propostas dessa assembleia. E aí o Necker falou, se você convocar, eu aceito o cargo. E como a situação, assim, né, não tinha mais o que fazer, a Assembleia foi convocada. Ela é formada por representantes dos 3 estados. E isso fez, essa notícia, né, se espalhou logo pela França e fez com que as pessoas se animassem. Então, assim, né, oba, finalmente agora a situação vai mudar, porque o rei convocou uma Assembleia que há mais de 100 anos não era convocada. Então, a notícia se espalhou logo, as pessoas ficaram empolgadas, então assim, né, finalmente as coisas vão mudar. E além disso, como eu falei, né, agora há pouco, foram criados os cadernos de queixas. Então, nesses cadernos, as pessoas se queixavam, reclamavam da situação, especialmente o terceiro estado. E os cadernos de queixas acabaram fazendo com que esse debate político e a busca por uma solução para esta crise pela qual o país passava, tomassem as ruas na França. Então, agora as pessoas estavam animadas. Então, oba, a Assembleia foi convocada. Então, foram convocados representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Só que do terceiro estado, os burgueses foram chamados. O povo mais pobrezinho, os trabalhadores, os camponeses, não.
Aí foram mandadas as convocações, né, para as pessoas participarem. Essa assembleia tinha no total 1.147 pessoas, somando, né, os 3 estados, até chegar essa carta, essa convocação na casa da pessoa, a assembleia ia acontecer em Versalhes, até as pessoas irem a Versalhes, toda essa coisa, já era junho. Mas a esperança de que as coisas fossem mudar tomou aí, né, a população francesa, né, e os encheu de alegria e de aquele sentimento de finalmente a nossa vida vai melhorar. Então foi todo mundo lá para Versalhes, aí foi separada uma sala para eles, o Luís XVI foi lá no início, né, dos trabalhos, e mais de 1.000 pessoas numa sala. Então, assim, né, estamos aqui, Assembleia Geral, para tentar resolver a crise da França, só que antes de nós votarmos alguma coisa, nós precisamos decidir de que forma nós vamos votar. Porque são 1.147 pessoas. Então, assim, e aí? Como será a forma de votação? E aí, os deputados da Assembleia dos Estados Gerais chegaram a um impasse. Os membros do primeiro e segundo estado queriam um voto por estado. Então, assim, todo mundo do primeiro estado, um voto. Todo mundo do segundo, um voto. Todo mundo do terceiro, um voto. O terceiro estado falou, não queremos isso não. Porque o primeiro e segundo estados tinham ideias parecidas. Então, assim, por exemplo, você quer que o primeiro e segundo estado pague impostos? Ia ser não, não e sim. Aí o terceiro estado vai falar assim, olha, a gente não aceita isso porque a gente vai sempre perder as votações, né, por 2-1. Então, não queremos. Nós, o terceiro estado, queremos voto individual. Que cada um dos 1.147 deputados tenha o direito a um voto. Aí o terceiro estado poderia ter a possibilidade de ganhar as votações. Porque além de ter mais gente no terceiro estado, alguns membros do baixo clero, que eram representantes do primeiro estado, se identificavam mais com as propostas do terceiro. Os padres, principalmente, que tinham contato com a população. E aí virou uma briga, uma discussão, ninguém se entendia. Então, voto por estado, voto individual, e o negócio não caminhava, ninguém votou nada. Até que chegou ao Luís XVI a notícia, e ele entrou lá na sala da Assembleia e falou assim, então, gente, o negócio é o seguinte, vocês não se entendem aí em relação à votação, eu tenho uma solução. A Assembleia dos Estados Gerais está dissolvida, vai todo mundo embora para casa. Aí o Necker falou assim, não foi isso que a gente combinou, vai todo mundo embora para casa, não quero. Os membros do primeiro e segundo estado falaram, beleza. Um tchau, foi um prazer ficar aqui. O terceiro estado falou, não vamos sair daqui. Nós só vamos sair daqui o dia que uma constituição ficar pronta para a França. O dia que a França se tornar uma monarquia constitucional. O terceiro estado se declara Assembleia Geral. Aí o Luís XVI falou assim, aqui nesta sala vocês não vão ficar, porque vamos mandar reformar essa sala. Aí eles falaram, tá bom. A gente acha outro lugar, porque em Versalhes o que mais tem é sala mesmo, né? Eles se reuniram na sala de jogos, também chamada de sala do jogo da pela. O jogo da pela é tipo um jogo de tênis, mas né, vamos chamar de sala de jogos. O terceiro estado então se reuniu na sala de jogos e começou a discutir sobre uma constituição para a França. Só que as notícias começaram a se espalhar. E lembra que a cidade de Versalhes, ela fica ao sul de Paris. Aí olha como os boatos vão se espalhando. O terceiro estado se reuniu na sala de jogos, certo? A porta estava aberta, ninguém estava trancado lá dentro. Podia entrar e sair a hora que quisesse. A notícia de Versalhes, o terceiro estado está na sala de jogos, chegou em Paris como o terceiro estado foi preso na sala de jogos. E aí essa notícia, esses boatos começam a se espalhar por Paris. E aí cada um que conta a história vai aumentando uma coisinha, não é verdade? Fofocas são assim, né? Que começa. Aí virou um tal de... O
terceiro estado está preso, o rei mandou prender o terceiro estado, na sala de jogos o rei vai mandar os representantes do terceiro estado para a Bastilha. As fake news aí, né? Vai, né, inventar aqui, inventar ali, inventar ali. A população tomou as ruas da cidade de Paris e o Luís XVI tomava medidas cada vez mais impopulares. Medidas que não davam certo, medidas desesperadas e, assim, já não sabia mais o que fazer. Até que no dia 14 de julho de 1789, alguém deu a ideia: vamos invadir a Bastilha. A Bastilha ficava no centro de Paris, o símbolo do absolutismo francês. E é neste dia que começa a Revolução Francesa. As duas imagens aqui mostram a Bastilha em momentos diferentes. Na primeira imagem, a Bastilha, dia normal do seu funcionamento. A prisão para presos políticos. Além de ser essa prisão para presos políticos, a Bastilha tinha o depósito de armas e munições do governo francês. A população invadiu a Bastilha, matou os guardas, libertou os prisioneiros, pegou as armas e as munições e iniciou uma tradição revolucionária. Cortou as cabeças dos guardas, espetou as cabeças em lanças e começaram a desfilar pelas ruas de Paris com essas cabeças espetadas em lanças. As notícias chegavam até Versalhes. Majestade, o povo invadiu a Bastilha. Majestade, o povo matou os guardas, espetou a cabeça deles em lanças. O povo pegou as armas e as munições, libertou os prisioneiros. E o Luís XVI achava que era uma revoltinha. Estão nervosos, deixa eles, vai passar. Até que alguém subiu lá no altão das torres da Bastilha, que tinham mais de 20 metros de altura, lá no altão da torre. Aí olhou ali, sabe quando você olha assim pro lado, olhou para frente, viu o tijolo, aí olhou pro outro e assim, por que não? As pessoas começaram a arrancar os tijolos da Bastilha com as próprias mãos e começaram a destruir a prisão. Arrancar mesmo, arrancar com as mãos e tchum, jogar lá de 20 metros de altura. Alguém deve ter morrido com alguma tijolada, né? Porque virou uma confusão total ali, gente, né? Gente se empurrando, gente pegou arma, gente que, né? Enfim. E a Bastilha começou a ser destruída. A hora que essa notícia chega a Versalhes, então assim, majestade, a população está destruindo a Bastilha. Como assim destruindo a Bastilha? Destruindo. Bastilha é indestrutível. Não é não. O povo está arrancando os tijolos com as próprias mãos. Eles estão destruindo o símbolo do seu poder. A ideia que a tomada da Bastilha passa é assim: o rei, você não manda mais nada, viu? Nós tomamos o símbolo do seu poder. E aí o Luís XVI percebe a gravidade da situação. Não era uma revoltinha, era uma revolução. E era assim: o alvo, meu querido, é você. Não percebeu isso não? Então, quando a Bastilha começa a ser destruída, é que o Luís XVI começa a se preocupar. Então ele fala: opa, eu acho que eles estão mais nervosos do que eu pensava. Só que a Revolução, ela não ficou restrita à cidade de Paris. Ela se espalha pelas propriedades rurais na França. A população passou a invadir essas propriedades, né, os camponeses, colocou fogo em castelo, matou membros da nobreza e do clero também, que desesperados começaram a fugir da França, num movimento que ficou conhecido como Grande Medo. É uma revolução que já começa de uma forma extremamente violenta. E o Luís XVI fica, né, com medo do que poderia acontecer. Enquanto isso, o terceiro estado estava lá na sala de jogos. Eles não ficaram lá direto, tá, gente? Eles entraram, saíram, foram para casa, voltaram. Antes mesmo da Constituição ficar pronta, no dia 26 de agosto de 1789, os deputados aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
É um documento extremamente importante, totalmente baseado nas ideias iluministas. Esta declaração, ela corresponderia hoje à Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, ela fala da vontade geral, a lei é a expressão da vontade geral, fala que a lei deve ser igual para todos, seja para proteger, seja para punir, que todos os cidadãos são iguais. Mas eles estão falando aqui, né, da população masculina, né, mais especificamente. Não está estendendo direito a todo mundo, mas é um documento importante. Então, assim, seja você rico, seja você pobre, a lei é igual para todo mundo. Não é a Constituição, tá? É um outro documento. E essa representação, né, essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, ela é a mais famosa em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí, em 1791, a Constituição ficou pronta. Os deputados levaram lá para o rei Luís XVI a Constituição e falaram assim, olha, você vai jurar obedecer a essa Constituição. Então, agora a França não é mais absolutista. A França é uma monarquia constitucional. A igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei e a liberdade econômica estavam asseguradas. O Luís XVI jurou obedecer à Constituição, lógico. A Revolução já estava no seu segundo ano. Para a alta burguesia, os mais ricos do terceiro estado, a Revolução podia acabar ali. Então, assim, tá bom, já conseguimos o que nós queríamos. O rei jurou obedecer à Constituição, mas para o restante do terceiro estado, não. Então, assim, acabou nada. A Revolução está apenas começando. A Revolução Francesa foi liderada pela burguesia. É uma revolução burguesa. Mas o povo também participou. E dentre o povo que participou estavam as mulheres. Mulheres que são responsáveis por um acontecimento importante da Revolução, que é a Marcha de Versalhes, que aconteceu no dia 5 de outubro de 1789, quando um grupo de mulheres, somente, as mulheres do mercado de peixes, as fish ladies em inglês, ou poissards em francês, que eram mulheres extremamente musculosas, fortes, musculosas não, fortes, porque carregavam caixotes, trabalhavam no mercado de peixes, tinham habilidade com faca, com um monte de objetos cortantes. Foram até Versalhes cobrar satisfação do rei. Os homens queriam participar e elas falaram, só mulheres. Só mulheres. Os homens não estão convidados a participar dessa marcha. Chegaram a Versalhes, os guardas, lógico, pararam. E assim, né, o que é que vocês querem? Viemos falar com o rei. Não. Vocês não vão entrar. Não? Vamos sim. Entraram em confronto com os guardas, os mataram, colocaram as cabeças deles em lança e invadiram Versalhes. O alvo delas era a rainha Maria Antonieta, austríaca, a que ninguém gostava, a que gastava dinheiro em joias, sapatos e não ligava a mínima ao povo francês, que na fome de 1788 teria dito, o povo não tem pão para comer? Come bolo, então. Essa Maria Antonieta que elas queriam. Era o sangue da rainha. Perseguiram a rainha pelos corredores de Versalhes, até que chegaram ao rei. Ele tentou acalmar essas pessoas enfurecidas, essas mulheres enfurecidas, e ele as ouviu e prometeu que ia melhorar a situação da população francesa como um todo. Elas decidiram dar uma chance ao rei e à rainha austríaca e voltaram para Paris. Só que antes de voltar, elas deram uma passadinha na despensa do Palácio de Versalhes e pegaram tudo que tinha lá, todos os mantimentos que tinham lá. Voltaram para Paris com as carroças cheias de mantimentos e com as cabeças dos guardas espetadas nas lanças. Quando elas chegaram em Paris, os homens falaram, opa, que é isso? O que essas mulheres fizeram? As mulheres tiveram uma participação importante durante a Revolução Francesa, mesmo não tendo sido reconhecidas pelos deputados em relação ao direito de voto e essas coisas.
a participação delas nos debates políticos, também nas ruas das cidades antes da Revolução, já foi muito importante. Então, tem várias mulheres que se destacam durante a Revolução Francesa, exigindo que, já que todos fossem, né, já que todos eram, melhor dizendo, iguais perante a lei, elas também tinham o direito de participar. As mulheres conseguiram alguns direitos importantes, como a instauração do casamento civil, a permissão do divórcio. Então, em vários momentos, elas se fizeram ouvir. Poderiam não ter a igualdade, né, perante a lei como elas desejavam, mas lutaram contra os privilégios masculinos naquela época e conseguiram alguns direitos. E a Revolução continuava. Estamos aí, né, embora eu tenha contado aqui de um acontecimento de 1789, em 1791 a Constituição ficou pronta e a França foi declarada uma monarquia constitucional. Mas a Revolução ainda estava muito longe de terminar. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Eu vou deixar como tela final a parte 1 do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. E lembrando para você curtir, compartilhar o vídeo, que é muito importante para mim, e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!